Antônio em Contexto. Olá para você que está sempre ligado e acompanhando aí o que a gente compartilha pelas plataformas digitais. Nós estamos aqui na região do Grande Vila Nova e viemos ter uma conversa aqui com o professor e vereador Zesiel Ribeiro. Todos nós aqui em Imperatriz, no Brasil e no mundo, acompanham essa discussão acerca das questões de precatórios. Zesiel, antes da gente entrar especificamente no mérito da questão, como se diz, né, no âmbito nacional, uma consideração aí sobre o que a gente pode analisar do ponto de vista do parlamentar e do professor Zesiel. Olá, Antônio. Olá, sociedade de Imperatriz. Atendendo o teu convite para essa conversa, né? O parlamentar de Imperatriz é o professor Zesiel, que fez carreira do magistério aqui da Vila Nova, também uma época com o escritório de contabilidade, também no ramo farmacista. É um membro da sociedade de Imperatriz que vem trabalhando desde os 22 anos nessa cidade e com algumas oportunidades no setor público, mais ligado à área que eu abracei de coração, que foi o magistério. Professor concursado do Estado, professor concursado do município e também tive uma passagem pela Secretaria de Educação e foi um dos cargos na gestão do prefeito Madeira. E também, após isso, me candidatei algumas vezes, antes também não tive sucesso de ser considerado eleito, mas eleitoralmente um sucesso, eu tive belas votações e com o resultado considerado eleito para exercer o mandato na eleição de 2016. Então esse é o professor Zesiel, casado, tem 2 filhos, é isso. Muito bem. Professor, essa questão dos precatórios do Fundef, a gente sabe que não é nova, inclusive nós já conversamos aqui no Antônio em Contexto sobre isso, no momento da efervescência aí, da discussão, depois da liberação do acordo que foi feito lá em Brasília, e de lá para cá o parlamento recebeu, né, a presença dos professores. Como é que você viu aí essa discussão? A Câmara chegou a aprovar uma lei e daí para cá? O precatório do Fundef, ele surge no momento que o governo federal deixa de cumprir a legislação do Fundeb, que é a Lei 9.324, em que ele tem que complementar recursos para os estados da federação que não atinge o valor do aluno ano. Então, o governo federal, por algum tempo, não sei se deliberadamente ou não, mas não fez a complementação como estabelecia a lei. Ainda no governo do Gilmar Fernandes, por uma iniciativa primeiro do Estado de São Paulo, que descobriu, o Ministério Público Federal entrou, depois aqui especificamente em Imperatriz, ainda no governo do Gilmar Fernandes, através do procurador, me parece que era Dr. Amadeu, entrou com a ação judicial e de lá para cá vem desenrolando essa questão judicial há aproximadamente 20 anos, que é um valor devido aos professores, aos profissionais do magistério. Quando a gente fala professores, mas aí está incluído coordenador pedagógico, pedagogo, diretor, faz parte da atividade dos 60% do Fundef. Que 60% é o valor do 100%, que é o mínimo que se pode passar em salário para os profissionais. Então, desse valor, ficou parte que não veio. Se tivesse vindo, os professores teriam recebido ainda que fosse em forma de abono. Mas isso prejudicou, por exemplo, o aumento de salários, porque o aumento do piso salarial dos professores é baseado no valor que vem do valor aluno ano estabelecido. Então, os professores também tiveram reajustes menores em virtude disso. A Câmara, o ano passado, recebeu uma minuta de lei que foi apresentada através da Comissão de Educação, que a Câmara aprovou também o rateio em forma de abono para esses servidores desse recurso que o município tinha feito acordo. O prefeito achou por bem vetar essa lei. A Câmara derrubou o veto, ele ingressou com uma ação de inconstitucionalidade na Justiça e
obteve êxito, prejudicando assim o interesse da categoria do magistério de Imperatriz. As decisões baseadas que os prefeitos deixaram de pagar o precatório do Fundeb, fazer rateio em forma de abono para os professores, é baseado em uma decisão do TCU, né, que eu chamo de teses. Então, há muitos prefeitos, pouquíssimos pagaram, outros ficaram aguardando, pouquíssimos, a maioria se negaram a pagar, inclusive o de Imperatriz, baseado nessa decisão do TCU. Eu não recrimino tanto, porque são os órgãos, é o órgão fiscalizador, um dos órgãos controladores da gestão municipal. Então fica muito difícil para quem está na gestão fazer esse enfrentamento. Mas é uma questão de coragem, é o que eu falo. Quem faz gestão tem que estabelecer prioridades e ter coragem de tomar decisões. O caminho mais fácil aqui a decisão foi não pagar os professores. Mas eu sempre estive do lado da tese que o dinheiro, que esse recurso é da categoria dos 60, como fala a lei. Tanto a lei do Fundef como a do Fundeb, né? Deveria ser pago aos professores. E para provar que eu e a maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Imperatriz não é voz única no deserto, é que o projeto de lei 1581 de 2020 foi aprovado na Câmara Federal pelos deputados federais, foi para o Senado Federal. É um projeto que disciplina todas as questões de precatórios do governo federal, que os entes federativos têm contra o governo. Então, nessa pandemia, o governo federal, para uma forma de ajudar os estados e municípios com essas ações que repassa dinheiros, que são ações que reclamam dívida do governo federal para com os entes federados. Fizeram um acordo em que esses acordos judiciais em torno de 40% abatendo desconto para o governo federal pagar. Para celebrar esse acordo foi criada essa lei. Dessa lei foi incluído no artigo 8º os precatórios do Fundef, ou seja, a lei que trata todos os precatórios. O único que estava fora é o precatório do Fundef. Um deputado federal de Pernambuco, junto com o relator do Amazonas, eles conseguiram convencer os outros a colocar o artigo 8º. E o Senado Federal aprovou na noite de ontem o mesmo projeto de lei sem emendas, preservando o que diz o artigo 8º. O artigo 8º, ele... Sabe que antes de tu entrar no artigo 8º, é bom a gente lembrar disso, né? Que quando a Câmara Federal aprova uma lei que vai para o Senado, se sofrer alteração, volta para a Câmara para cumprir o protocolo, para poder ver o veredicto final, para poder ir para a sanção. Nesse caso aí, como não houve, já passa direto, né? Ela vai direto para a sanção presidencial. No caso, o presidente da República tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Uhum. Mas é um projeto, foi um acordo que inclusive inclui os governadores, porque facilita a vida financeira dos estados durante essa crise financeira. É uma injeção de economia que chama. É uma injeção na economia e nas finanças dos estados, porque nessa pandemia fechou-se o comércio, então a arrecadação diminuiu. Então é uma forma de compensar os estados esse acordo, dar uma injeção de ânimo e fortalecer as finanças estaduais. Aí no artigo 8... O artigo 8º, ele foi preservado na íntegra. Acredito que dificilmente vai haver alteração. O que ele diz? Os acordos que se referem a esta lei contemplam também os precatórios oriundos da demanda de demanda judicial que tenham tido como objetivos a cobrança de repasses referente à complementação da União aos estados e aos municípios, por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, a que se referia a Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Essa fala aqui eu acho muito interessante, porque tem algumas pessoas falando o seguinte: será que aonde já gastou o dinheiro a prefeitura continua devendo? O que a lei diz é que é de acordo com a Lei 9.424. E a Lei 4.924, ela diz que o mínimo de 60% é dos professores.
Então, eu entendo que isso não tira o direito dos professores receberem, mesmo onde o prefeito gastou. Porventura, o que vai acontecer, provavelmente deve ser uma demanda judicial com alguns prefeitos recusados ou que os recursos já não existam mais. No caso aqui especificamente, se houver uma demanda, vai se iniciar... Aliás, se não houver um cumprimento, né, vai haver uma demanda judicial para fazer cumprir, porque aqui o que diz foi bem amarrado aí o capítulo. Aqui está amarrado, aqui está falando que é de acordo com a lei lá, tal, número tal. Então, foi com um acordo acordado antes, né? Não. Foi de acordo com a lei que deu origem. Está em vigor. E o que a lei diz é que o mínimo de 60% é para pagar os professores. Na época que não veio, eles têm direito. Muito bem. Professor... Eles não, nós temos direito, porque eu sou E outra coisa que o pessoal não está se atentando é que esses mesmos valores tem o problema do Estado também, não é só o município não. Porque quando deixou de vir a menos para o município, também deixou de vir a menos para os estados do Nordeste, são eram 9 estados. Exatamente. Rapaz. Muito bem, professor. Conversa boa, bem explicado o negócio aí. E eu lhe agradeço por aceitar a gente compartilhar com a comunidade de Imperatriz essas informações de maneira um pouco mais tranquila, mais aclarada. Antônio, só para acrescentar, o parágrafo único tem uma parte que eu achei super interessante, né? É que ele não exclui ninguém da atividade 60. Ele diz que 60% da submontante para os profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono, quer dizer, que não incorpora ao salário, mas ele não deixou ninguém fora. Ele fala que tem direito aos ativos e os inativos e até os que são pensionistas, herdeiros dos seus servidores que por acaso tiverem falecido. Então, eu achei super interessante aqui, porque inclui todo mundo do parágrafo único do artigo 8º. Muito bem, tá aí. Conversei aqui com o vereador, professor Zéziel Ribeiro, né? E tratando aí dessa questão do Fundef, é uma discussão que foi muito debatida na cidade de Imperatriz, inclusive as questões de o chamado terceiro setor, que são os sindicatos da região e do estado, se movimentaram aí, ou os, entre aspas, né? Porque teve sindicato que ficou mais calado do que nunca, mas é outra discussão que eu vou abrir com você em outro momento. A gente se encontra. Informações que formam Antônio. Em Contexto.